Lá no Provérbios 31, a gente vê os conselhos de uma mãe aconselhando o seu filho, né? Ensinando o seu filho como escolher uma esposa, quais são as características, o que uma esposa sábia tem, quais são as atitudes, como que ela se posta, como que ela se anda, como que ela como que é a definição de uma esposa. Ela aconselha o filho, em algumas versões fala o nome diferente, né? Então quando ela diz Lamuel, ela está se tratando do filho, né? Tem algumas ministras da palavra que identifica esse Lamuel como o rei Salomão, mas como eu não sou ministra da palavra e muito menos pastora, então eu estou falando naquilo que eu leio, com base no que eu leio. Então eu vejo muito essa modalidade, esse trâmite, né, que as pastoras, as ministras traz para o púlpito e transforma isso em uma responsabilidade para as mulheres. Eu como mãe solteira, solo, não falo solteira porque eu não sou solteira, sou casada, então, mas eu tô falando como mãe solo porque eu criei meus filhos sozinha. Mas como mãe de menino, o meu dever de mãe é fazer ele se tornar, né, um homem segundo a palavra de Deus, né? Não que ele tem que ser perfeito, mas que ele tem que entender o propósito dele, entender a função dele como um homem, como um marido, como um homem e como um filho. E não eu responsabilizar a mulher de transformar esse homem. Muito se vê no meio terapêutico, no meio cristão, muito se vê, muito se escuta essa ministração trazendo uma responsabilidade para as mulheres. A mulher sábia edifica sua casa, a tola destrói. Que nós temos que ser a mulher de Provérbios 31, com 10.000 características, ou 50.000 características. Qual é a mulher que não quer ser perfeita? Qual é a mulher que não quer um lar pleno, um lar feliz, que não quer uma casa, né, edificada? Todas nós queremos, mas nós que somos mães de meninos, nós que fomos abandonadas, a maioria das vezes na gestação, nós que não tivemos a quem socorrer, mulheres que não teve um marido do lado, que não teve nem o pai do filho, nem como marido, mas nem como pai do filho do lado. Você acha mesmo que nós precisamos dessa correção que nós precisamos? Não. Não se cobra dos meninos, não se cobra ensinar os filhos a serem homens. O que se cobra é uma mulher que edifica sua casa. O que se vê muito cobrar é uma mulher que não pode destruir o lar. É uma esposa sábia. Toda esposa quer ser sábia. Tem mulheres aí que entram no casamento que não sabem nem o significado de ser sábia. Nós precisamos ser tão sábia, mulheres, a ponto de identificar um relacionamento ruim. Nós precisamos ser tão sábia como mulher a ponto de identificar um abuso psicológico, um abuso emocional, um abuso financeiro, porque para um abuso chegar um abuso físico, para um abuso chegar a uma agressão, ele já começou muito bem lá adiante. Isso não precisa de especialista nenhum para falar, não. Isso não precisa de um coach, de um método tal. Ai, me segue aí que eu vou compartilhar com você não sei quantos métodos para você identificar. Você identifica o maus trato, o tom de voz,
né? Então, nós eu tô falando para mulheres, eu acredito, eu espero que esse vídeo, que a minha fala chegue até uma mulher que passe ou que passou por essa situação, de você ter que ser mãe, ensinar seu filho a ser homem. Eu tenho filho de ensinar, minha obrigação como mulher cristã, minha obrigação como mãe é ensinar meu filho a ser homem, ensinar meu filho a identificar quais são o papel de um homem, né? Ensinar meu filho que a obrigação da provisão vem dele, ensinar meu filho que primeiro ele tem que se estabilizar emocionalmente, primeiro ele tem que se equilibrar, ele tem que ser equilibrado emocionalmente, ele precisa ser responsável em tudo. Um bom homem, ele é comprometido até nos horários. Eu abro minha boca com muito orgulho para dizer que eu tenho orgulho do meu filho. Eles são comprometidos com horários, eles não chegam atrasados. Isso eu ensinei eles desde pequeno. Não chega atrasado, eles são comprometidos com trabalho, são comprometidos com igreja. A palavra deles tem que ser se ensina ou não. Então, é assim que pra gente fazer. Qual é uma esposa, qual é uma menina que vai entrar no casamento identificando que esse homem é um homem responsável, que é um homem comprometido, que é um homem que sabe os princípios da palavra de Deus, que ela não vai ser sábia? Lógico que ela vai ser sábia sim. Agora imagine aí, nós sobrecarregadas emocionalmente, porque uma mulher que faz o papel de mãe, provedora, de mãe que precisa cuidar dos filhos emocionalmente, cuidar dos filhos socialmente, cuidar dos filhos e ainda tem que ser provedora, ela tem que ser muito cavar muito, né? Nós temos que cavar muito de nós temos que buscar muito de dentro de nós aquilo que nós não, às vezes a gente nem sabe que tem, mas assim, isso força a gente a chegar a essa situação de falar, não, eu ainda tenho mais, eu vou cavar aqui que eu consigo ensinar meu filho a ser homem. Se cobra muito, se vê muito, né? Mas tem demais, e é lindo ver mulheres cuidando de outras mulheres, cuidando de eventos. Eu mesmo amo fazer isso, promovendo eventos para cuidar de mulheres, mas cadê os eventos para ensinar os meninos a serem meninos agora, porque vão ser homens daqui uns dias e logo serão homens de família? A gente quase não vê, eu particularmente não vejo. E quando se vê, é aqueles assim, tipo R$3.000 para participar. Como eu vi um aí esses dias, me deu vontade de escrever, né, o meu marido, mas financeiramente não ia dar. E aí, meninas, a gente pensa assim, né, é muito fácil, né, a gente ouvir as pessoas falar assim, eu não vou dizer que eu fico indignada, mas eu fico assim com vontade de chegar diretamente para essa pessoa que chega no púlpito, principalmente no púlpito da igreja, né, porque o púlpito da igreja se tornou um lugar de comercialização. Eu, graças a Deus, eu não faço parte de igreja assim, né, a minha igreja é amorosa, lá não tem nada disso, e glória a Deus por isso, que só o Senhor Jesus é exaltado na minha igreja, somente Ele, ninguém mais. Então, a gente vê muito isso, né? Os eventos, aqueles eventos que parecem os desfiles de moda, para fazer o quê? Para ainda carregar ainda mais a mulher. Você tem que se saber, você tem que suportar, você tem, e sobrecarrega ainda mais, né? Sendo que a única coisa que a gente precisa ser tão sábia para ensinar os nossos filhos a serem homens. Assim, nós vamos estar evitando mulheres, vamos estar evitando mais, né? Vai diminuir o número de mulheres machucadas, mulheres sobrecarregadas, tendo que compartilhar a sobrecarga. Eu particularmente tenho alguns princípios partindo de mim, do meu entendimento, que ainda não coloquei em prática, mas que parte de mim, é um princípio que partiu de mim. Não vou dizer que foi Deus que mandou, não, porque eu estaria mentindo, mas esse é um entendimento meu, que eu oriento os meus filhos.
que ele se prepare, por exemplo, estudem como estudou o mais velho, que se preparem estudando, terminou os estudos, procurou um emprego, vai fazer faculdade, não sei, mas vai não, então procure financiar a casa, ou investir, comprar apartamento, ou investir sei lá, esse negócio de investimento aí, investidores, para quê? Para poupar, para quando casar já ter uma casa, para quando casar já estar equilibrado financeiramente, já ter ali um dinheirinho, já ter um negócio próprio, né? Para quê? Para poder dar suporte para essa esposa, para essa criança, para não ter que sobrecarregar essa esposa em ter que trabalhar para dividir despesa. Tá errado? Eu não estou dizendo que tá errado, mas se torna uma sobrecarga, porque assim, toda mulher que trabalha fora e é mãe, é carga dupla. Toda mulher que é dona de casa, que trabalha fora, que cuida de criança, que tem que fazer essa dupla jornada, sobrecarrega, né? Se brincar, a gente não dá conta nem, a gente fala, porque eu já fiz isso, né? Muito. Não tinha nem escolha, como tem muitas que não tem. Então, hoje eu tô falando, eu trabalho ainda, mas é porque meus meninos já cresceram, né? Mas quando chega esse ponto de ter que trabalhar, uma coisa que não é que eu sou contra, mas é um princípio meu. Eu acho que vó ama cuidar do neto, vó ama fazer papinha para neto, vó ama ficar com o neto em casa para a mãe trabalhar, mas vó não cria neto. Vó cuida, vó ama, mas vó não cria. Quem tem que criar filhos é mãe, né? Eu penso assim, você pode até me xingar aí, que eu não vou nem responder se você me xingar. Mas eu penso assim que vó não cria neto. Então, se você é mãe de menino e você pensa diferente de mim, tudo bem, não tem problema. Mas eu penso dessa forma, que minha obrigação, meu dever como mãe, como mulher cristã, eu tenho que ter sabedoria para criar meu filho, ensinando meu filho qual é a função de homem. Que é o que eu disse para ele, ensinei a vida toda, ensino até hoje. Primeiro você se torna homem. Nos casos de mulheres que trabalham fora, né, se casam, aí os dois entram em comum acordo. A Bíblia diz que se os dois não andarem juntos, né, em comum acordo, não tiver no mesmo propósito, não tem como andar junto. Então, se seu filho for casar com uma menina que estuda, que trabalha e estuda, e ele também trabalha e estuda, mas vamos casar assim mesmo, vamos deixar o filho para depois que a gente comprar a casa, ou comprar o carro, ou terminar a faculdade, eu acho assim, lindo. Mas pelo menos os 2 primeiros anos, né, eu falo que eu perdi meu filho, eu vi meu filho dar os primeiros passos, porque eu tive que trabalhar, não tinha escolha. Eu perdi a primeira fala dele, de mamãe, eu não tinha escolha. E olha que teve que ser numa cidade, eu tive que entregar meu filho para minha mãe, tô falando do meu primeiro. Entregar meu filho para minha mãe ir para outra cidade, que eu trabalhava em outra cidade, na cidade onde ele nasceu. Eu não tinha escolha. Mas quando a gente que é mãe solteira, que a gente entrega nosso filho para nossa mãe, a gente acha que a gente está entregando para a pessoa que vai cuidar do nosso filho melhor do que nós, né? Isso é o que passa na nossa cabeça. Mas vó, é a nossa obrigação criar nosso filho. Porque aí não tem como eu ficar cobrando da minha mãe. Faz assim, faz isso, faz isso. Se eu entreguei ele pra ela, como é que eu vou ficar cobrando dela? Ela tem que fazer do jeito dela. Então, quando eu quero fazer do meu jeito, ele tem que estar comigo, né? Quando eu voltei, decidi voltar pra minha cidade, eu peguei ele. Isso, gente, eu tô falando de 18 anos atrás. Eu peguei ele, aí eu fui criar, eu fui trabalhar, né? Logo depois, em seguida, aí você vai saber, eu tive mais 2 filhos. Então, cuidar, ensinar o nosso filho a ser o homem, ensinar o nosso filho a ser o provedor. É mais ou menos isso que a mãe do rei Lamuel disse. Olha, Lamuel,
Então, quando um filho olhar para uma menina, ele vai identificar se é uma menina que ama o Senhor acima de todas as coisas, se é uma menina que quer andar de acordo com ele, se é uma menina que tem caráter, se é uma menina que honra os pais, se é uma menina que respeita a família, se é uma menina, né? Eles vão identificar. Por isso que os meninos estão frustrados. Por isso que os meninos alguns estão frustrados mesmo com o relacionamento. Talvez não é nem porque o relacionamento dos pais não deram certo, mas porque talvez faltou isso aí, de uma mãe, né? De chegar assim para eles e dizer, olha, é assim que faz, é assim que escolhe, é assim que observa. E não leva esse fato para cima da mãe, da menina. Oh, você tem que ser sábia, mas eu sou um grosso. Oh, mulher, você tem que acordar de madrugada, que é isso que ensinam. Todas não, mas algumas. Você tem que acordar de madrugada, fazer o café e ainda tem que trabalhar e deixar tudo pronto antes de trabalhar. E essa mulher não tem tempo para dormir, essa mulher não tem tempo para fazer exercício físico, essa mulher não tem tempo para nada. E essa mulher tem que ficar levando bebê para babar, entregando bebê na escola, sobrecarregada. E aí, como que essa mulher vai edificar essa casa sobrecarregada? Em qual pedra? É meio difícil, eu penso. E você, o que você acha? Mas se você é mãe de rapaz, ensina seu filho a ser filho, a ser marido, a ser homem. Porque aí você vai ter uma nora dócil. Já estou eu aqui profetizando a sua vida. Nós somos mães de profetas. Nós somos mães de filhos que terão sonhos, que terão visões, que serão sábios, que são sacerdotes, que são provedores, né? Eu, em nome de Jesus, eu cancelo, todo dia eu falo isso, eu cancelo, eu repreendo essas falas de algumas pessoas que vai no púlpito e chama a geração de jovens de hoje de geração mimimi. Só se for a geração, se você fala isso, fala pela sua. Porque a minha geração é geração de profeta. A minha geração, os meus filhos que eu gerei são geração de homens sacerdotes, provedores do lar. E eu declaro que isso seja na vida do seu filho. Que o que aconteceu com você como mulher, como mãe, não paralise a promessa, não vai paralisar, não vai impedir o agir de Deus na vida do seu filho. O seu filho vai ser provedor, seu filho será homem, sacerdote do lar, né? Cuidar da família, ser provedor. O Senhor, o celeiro dele vai estar sempre cheio para não ter que uma esposa não cuidar do filho nos primeiros anos de vida, nos primeiros dias de vida, para ter que trabalhar, porque isso sobrecarrega, pesa muito, né? E eu oro para que o nosso entendimento de mulher sábia seja expandido. Mulheres sábias, simples, que edifica aqui, ó, a rocha, aqui, ó, a mente dos nossos filhos. Para a glória de Deus, que não é para nós. É para a glória de Deus. Amém? Beijinho.